E aí, pessoal, meu nome é Martin e aqui estamos para a segunda rodada do Ragnarok do Marcelo. Ontem eu postei o vídeo da primeira, que teve muito o que falar, majoritariamente coisas ruins. Foram 17 minutos de eu criticando a primeira rodada dele. E cá estamos para fazer uma resenha sobre a segunda rodada de Athena versus Tomoe Gozen. Primeira coisa que eu posso falar é sobre a capa que, que o Vitus Guiné, que é o artista que fez a capa, conseguiu confundir a cabeça enquanto estava desenhando e pôs a Athena na esquerda, onde era para ser os humanos, e a Tomoe Gozen na direita, onde era para ser os deuses. É engraçado que eu tava em chamada com ele quando falei isso. De início ele não lembrava disso, mas depois ele foi ver e se notou, né? E se ligou no caso de que havia literalmente confundido. Agora já era, né? Porque a rodada já terminou, mas tudo bem. Enfim, como está no título do vídeo, né? Melhor que a primeira. A princípio, bem melhor que o X-14 versus Mamon, e aqui vão os pontos. Primeiramente, a própria temática da luta, que por mais que seja uma temática consideravelmente genérica, foi melhor, e não foi melhor por ser uma temática melhor, foi melhor porque realmente teve um trabalho em torno disso, diferentemente de Luiz XIV versus Mamon. Luiz XIV versus Mamon prometeu ser humildade contra a ganância e entregou nada. Nada. O desenvolvimento dos dois nem envolve o tema. A personalidade dos dois não envolve direito o tema. Principalmente a bosta do Luiz XIV. Essa bosta em forma de personagem. Desculpa se eu tô sendo grosso falando isso, mas sim, é uma bosta em forma de personagem. Enfim, partindo pra Athena e Tomoe Gozen. Primeiramente, vale ressaltar que, diferentemente da rodada anterior, essa outra foi melhor, foi realmente melhor, e um dos motivos foi justamente as personagens. De início, a Athena realmente não estava sendo interessante, né? Isso é algo que eu acho que qualquer pessoa com cérebro deve concordar. Mas por que você não estava achando a Athena interessante, Martin? Pelo simples motivo que no começo ela não estava sendo nada. Nada, literalmente nada. E, tipo assim, tava muito dando a entender que ela iria perder, né? Um dos motivos era justamente o placar, né? O placar é algo que qualquer Ragnarok, infelizmente, fica preso. Mas não só isso, como também justamente o jeito que ela estava sendo tratada realmente não parecia digna da personagem e tudo mais, né? E me lembrando muito justamente o personagem da primeira rodada que eu amo tanto. Pra você, o excesso quarto. Né? De início ela realmente não estava sendo nada. E até mesmo estava levando uma surra. Né? Um ponto a ressaltar aqui. Que o começo da luta realmente tava muito mais do lado da Gozen. Eu realmente sinto que foi até de propósito, pra gente justamente pensar que a Tomoe Gozen iria vencer. Mas com o passar do tempo a Athena foi ficando melhor, né? Principalmente a partir desse flashback, onde realmente foi digno da personagem, na minha opinião. Né? O flashback da Athena foi bom, assim como o flashback do Mamon não foi algo preso à mitologia, né? O Marcel fez algo diferente, envolveu até mesmo justamente o Lucifer, foi coisa que ficou bom, foi um flashback bom. Não foi incrível, algo do tipo, mas foi bom. Assim, um flashback do próprio Mamon mesmo, que não foi algo super incrível, mas foi bom, né? Foi algo que realmente, como é que eu posso dizer, foi digno da personagem e suficiente pra eu fazer realmente eu gostar dela. Enquanto o flashback da Tomoe Gozen foi a mesma coisa, né? Eu diria que os dois flashbacks são no mesmo nível, mas eu acho que o da Athena foi um pouco melhor, na minha opinião. Né, o da Tomoe Gozen, com uma história que também foi um pouco diferente da história original da Tomoe Gozen, mas ainda tendo algumas semelhanças. Contou principalmente sobre sua infância e no geral foi realmente interessante de se ler, né? Teve algumas coisas que eu achei um pouco chatias no flashback, mas foi mais interessante de se ler, né?
No geral, não possuo tantas coisas a reclamar dos flashbacks de ambas. Só sinto que as duas, principalmente a Athena, viveram um pouco mais de seus flashbacks, né? Tanto é que a Athena realmente só começou a ficar interessante a partir do momento que seu flashback chegou. A partir daí eu realmente comecei a sentir que a personagem dela era boa. Mas, né, em quesito desenvolvimento, a luta não foi unilateral. Ela começou sendo unilateral, mas terminou não sendo. A mesma coisa com a parte da ação. Ela realmente começou sendo unilateral, porque né, o começo estava muito do lado da Gozen. Tanto é que a Gozen realmente estava praticamente surrando a Athena. A Athena estava realmente levando uma surra. Os poderes de ambas são interessantes, né? A Athena tem poderes esperados, mas a Tomoe Gozen tem poderes que eu achei realmente muito inesperados, ainda mais por conta justamente né, em relação às faixas, né? As faixas com símbolos japoneses que me lembram muito Naruto, me lembram um pouco também que mencionou Yaiba com isso, né? Justamente os papéis que invocam coisas mais. Lembro principalmente Naruto. Realmente foi bom, foi criativo, foi bem usado, diferentemente daquela bosta de alabarda que o Wizards no quarto tem. Isso que eu falo, sabe? Que você deve dar um poder que, por exemplo, é um counter no poder do outro. Porque pensa o seguinte, a Brunhilde se selecionou um time de 13 humanos para enfrentar 13 deuses. Ok. Dentre esses deuses, né, absolutamente todos eles são roubados. Afinal, né, são deuses. Deuses, óbvio que eles vão ser apelões. Por isso mesmo, quem você acha que a Brunhilde, por exemplo, selecionou para ir contra, sei lá, o, o cara das marretadas com o escudo mais forte do paraíso? É óbvio que é o cara super OP com a alabarda, né, que também usa uma arma muito OP, e o cara que seria o portador perfeito para arma que quebra escudos, e faria o Deus utilizasse 100%. Quem você acha que a Brunhilde selecionou para ir contra o cara né, da arte marcial da dança das chamas e dos quatro braços? É óbvio que é o cara que justamente ele tem os músculos mais fortes, que mais conseguiria lidar com os braços do Shiva. Ele tem uma arte marcial que é perfeita para lidar com os braços do Shiva e com a arte marcial dele, e no fim das contas, mais seria útil contra ele. Entende agora o que eu quis dizer com aquilo? Né? Eu vi uma pessoa que não entendeu direito, mas tá aí a explicação, gente. Também a Tomoe Gozen, diferentemente do bosta do Luiz 14º, ela mostrou a que veio. Né? É uma coisa que eu, inclusive, reclamei com o meu amigo Dino no capítulo 2 dele, onde ele mesmo concordou com a crítica. Que realmente o mano dele, né, o primeiro mano dele no caso, que luta na primeira rodada, o Spartacus, né, a primeira rodada dele é Spartacus versus Marte, porque quando a rodada terminar eu vou fazer um vídeo comentando a respeito, né, no capítulo 2, que é o capítulo que realmente inicia a luta, o Spartacus realmente não mostrou muito a que veio, né? E no máximo tava entre aspas igualado ao Marte, mas a gente só deu umas puladinhas no Marte, né? E bem diferente, por exemplo, o Yufei. Yufei é o humano da minha primeira rodada, né? A minha primeira rodada é Yufei versus Song Kong. Eu autorizo, né? Se alguém quiser fazer algum vídeo comentando o que achou de Yufei versus Hong Kong, pode fazer, eu vou gostar de ver. Se alguém tiver alguma crítica, eu vou gostar de ouvir também, mas né, o meu Ragnarok vai sempre estar aí na decisão para quem quiser ver. Né, o Yufei, ele mostrou muito a que veio logo no capítulo 2 mesmo, e teve gente que realmente tava gostando dele logo de início. Que é um ponto que eu possuo muito a comentar aqui. Né? É um spoiler do meu Ragnarok, da primeira rodada do meu Ragnarok, mas é válido aqui. Que o Yufei, ele é muito diferente, por exemplo, o próprio Luiz 14º. O Yufei, ele perdeu a luta dele, ok. Mas a derrota dele teve um significado muito forte, que infelizmente não seria a mesma coisa se tivesse vencido. Né? E também, né, outra coisa que realmente
né, devo falar aqui da própria Tomoe. Ela mostrou muito que veio, mostrou o porquê dela ter sido selecionada para enfrentar diretamente a Athena. Eu senti que Tomoe e Athena casaram bem uma com a outra no quesito luta e no quesito inquistação. Os poderes delas foram bons. Foram bem usados, né? Principalmente o da Tomoe. O da Athena, por mais simples que seja, foi um poder bem usado, um poder legal, né? Foi completamente diferente da primeira rodada. A primeira rodada, os poderes dos dois não casaram. Eles não ressoaram com o outro. Quando eu digo ressoar, é somente ter um poder que casa um com o outro, que gera uma luta interessante de se ver. Luta interessante de se ver no caso de ação. Tem muita luta em Shumatsu que seria muito interessante de se ver, né? Mas, de acordo com o que os atores fizeram, eles conseguem casar muito bem um com o outro. Por exemplo, né, Leônidas versus Apollo é uma luta que foi completamente inesperada, mas os poderes dos dois casaram muito bem um com o outro, principalmente no final da luta. Né? No começo e no meio da luta mais ou menos, mas no final da luta principalmente. Casaram muito bem um com o outro e foi isso em absolutamente todas as lutas de Shumatsu. E eu senti muito disso aqui. Mas bem, quais são os pontos negativos em geral? Os pontos negativos em geral são basicamente os mesmos pontos negativos da primeira rodada, né? Que a ação, por mais que tenha sido boa de se ler, eu não senti que ela foi uma ação muito extravagante, muito legal, muito digna pra luta. As personagens, por mais que elas sejam boas, elas são só boas, elas também não são, tipo assim, muito boas ou excelentes. A luta em si também não é muito boa e excelente. E, de novo, o mesmo problema da primeira rodada, que no final dela mudou um pouco o foco, cortou e depois voltou pro final da luta. Então também tem aqui o da Athena, que ele começou sendo nada, não dá pra sentir nada pela Athena no começo da luta. Só quando o flashback dela chegou. O que realmente fez eu pensar o tempo todo. A Gozen vai vencer, a Gozen vai vencer, a Gozen vai vencer. Pra no final das contas eu quebrar a cara, né? E ter sido bom, um final inesperado, né? Com a Athena vencendo e ficando 2-0 pros deuses. Não foi ruim o resultado, porém mesmo o resultado não tendo sido ruim, eu achei pessoalmente ruim o jeito que foi feito, né? Tanto pela luta de novo ter sido cortada, quanto pelo golpe final. O golpe final foi extremamente sem graça, foi até mais sem graça que o de Luiz 14º versus Mamon, né? Extremamente. Que nota você daria pra Athena contra a Tomoe? Eu daria uma nota, né, inicialmente 6, porém por conta do golpe final e do jeito que foi feito, e não só pelo golpe final, mas como por um outro ponto, e daqui a pouco eu falo, eu dou um 5. De verdade um 5. O golpe final ele foi literalmente assim. A Athena arremessou o escudo, partiu a Tomoe ao meio e o que mais? Literalmente só isso. Só foi isso o golpe final. Não teve nada além disso no golpe final. O golpe final podia ter sido muito mais bem aproveitado, sabe? Mas não foi. Fazer o quê? A luta em geral, né, eu acho, eu não vejo problema em você dar uma nota 6, mas eu acho que acima de 7 é exagerar, né? Com todo respeito. Então também é outra coisa, né? Diferentemente na primeira rodada, a derrota da Tomoe, né? Eu vi um sentido na derrota da Tomoe, principalmente por conta do desenvolvimento da Athena, que a Athena, ao que parece, ela mudou com a Tomoe com a luta, coisa que não aconteceu com o Amon, que continuou o mesmo com a luta, literalmente o mesmo, né? Eu não vejo problema, né, em uma luta do tipo de contraste do Mamon, né, o Deus vencer, né, porque, né, o contraste da luta é humildade contra ganância. Eu não vejo problema em um cara que é o mal vencer, né, como é o caso, por exemplo, de Jack contra Hércules, que tem um contraste que é igual, praticamente, né, a malícia contra a justiça, onde a malícia venceu, mas, né, o Jack mudou com a luta e se tornou uma pessoa muito melhor por conta do Jack, que é a representação da justiça. Coisa que não aconteceu com o Mamon, que continua a mesma coisa. Enquanto a Athena mudou um pouco, né, eu espero ver mais dela durante a obra e ver mais de suas interações, enfim, mais a personagem em si. Porém, mesmo assim, o golpe final realmente não senti que foi digno, foi feito de qualquer jeito. E o capítulo em si que finaliza a luta é de verdade um dos piores de todo o Ragnarok do Marcelo. Porque, né, finalizou a luta no começo do capítulo e de um jeito
ridículo, fraquíssimo mesmo. Pra depois, né, literalmente depois, no mesmo capítulo que finalizou uma luta, ele iniciou outra. É sério. Tipo assim, a Athena venceu a luta, ela foi saindo da arena, aí a Brunhilde e a Gol, né, elas foram até a sala do próximo lutador, que é o Ian Marshall. A terceira rodada é o Ian Marshall versus Ares, que ainda tá rolando. E a luta começou literalmente no mesmo capítulo. No mesmo capítulo, cara. Tipo assim, finalizou uma e no mesmo capítulo já teve entrado dos dois e o primeiro golpe. Ai. Eu lembrei também aqui, né, falar em Valkyrias, né, que eu falei da Brunhilde da Gol. A Valkyria da Tomoe Gozen foi literalmente a mesma coisa da Valkyria do 14º, inexistente. Mas pelo menos foi dito ela logo no começo, diferentemente da do 14º. Enfim, nota geral que eu dou pra essa luta é 5. Podia ter sido 6 se o golpe final e o final em si tivesse sido melhor, né? Na real, se o final tivesse sido melhor, podia ter sido até 7, mas de verdade, eu acho que realmente não dá para dar uma nota maior que 5 pra essa rodada. Ela foi bom, teve momentos bons, né, como principalmente o fato dessa luta não ter sido unilateral, das duas personagens terem sido legais, e do final inesperado, mas mesmo o final tendo sido inesperado, o jeito que ele foi feito, realmente, a gente não achei tão bom, né. Eu sou um cara que vai muito mais por como é feito e não pelo que é feito. Tipo assim, pra mim tanto faz se, por exemplo, o mais fraco de uma outra vez vence uma luta. O que importa pra mim é se a vitória dele foi boa, foi coerente e foi bem feita. Coisa que, né, não senti isso com a vitória da Athena. Eu entendo que as próximas lutas já estavam decididas, entendo, porém, mesmo assim, não justifica ela literalmente só ter jogado escudo e partido a Gozen ao meio. Enfim. Esse foi o vídeo, né, como eu falei, como tá no título do vídeo, melhor que a primeira. Essa luta realmente foi, tipo assim, muito superior à primeira e eu espero que continue assim, por mais que eu esteja acompanhando a terceira rodada e não esteja gostando, tô achando que pode ser pior que a segunda, mas desde que não seja pior que a primeira, pra mim tá tudo bem. Enfim, pessoal, é isso. O próximo Ragnarok que eu farei vídeo será o do Crawl. Até mais, pessoal.